A sombra da perseguição, uma constante na história da Igreja. Desde o seu nascimento, a Igreja cristã enfrentou ondas de perseguição. Jesus, o fundador, alertou seus seguidores: "Se me perseguiram a mim, também perseguirão vocês." Essa profecia se cumpriu ao longo dos séculos, com cristãos sendo alvo de intolerância, violência e morte por causa da sua fé. Mas qual período se destaca como a maior perseguição sofrida pela Igreja, segundo a Bíblia? Nero, o imperador, que lançou cristãos às feras, um nome que ecoa através dos séculos. A resposta se encontra no vasto e poderoso Império Romano, durante o reinado de Nero, entre os anos 64 e 68 d.C., um período marcado por grandes tumultos e transformações. Este período, descrito vividamente no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas do apóstolo Paulo, testemunhou uma fúria brutal dirigida aos seguidores de Cristo, que se reuniam em segredo para praticar sua fé. Nero, conhecido por sua crueldade e extravagância, tornou-se o rosto da perseguição, um símbolo do ódio e da intolerância religiosa, deixando um legado sombrio na história do cristianismo. Roma em chamas, o pretexto para a barbárie. Em 64 d.C., um incêndio devastador consumiu Roma. Boatos se espalharam rapidamente, acusando Nero de ter ordenado o incêndio para abrir espaço para seu novo palácio. Para desviar a culpa, Nero apontou os cristãos como bodes expiatórios. Acusados de ateísmo e ódio à humanidade, os cristãos enfrentaram a fúria do império. O legado de sangue mártires e a expansão do cristianismo. Os mártires, com sua coragem e sacrifício, deixaram uma marca indelével na história da fé cristã. A perseguição sob Nero foi marcada por sua crueldade. Ele buscava erradicar a nova fé, mas acabou fortalecendo-a. Cristãos eram presos, torturados, crucificados e jogados aos leões no Coliseu, para o deleite da multidão. Essas atrocidades, no entanto, não conseguiram abalar a determinação dos fiéis. Pedro e Paulo, pilares da igreja primitiva, foram martirizados neste período. Seus sacrifícios inspiraram gerações de cristãos a seguir seus passos. Mas, ironicamente, a perseguição teve um efeito contrário ao desejado por Nero. Em vez de destruir a fé, ele a propagou ainda mais. O sangue dos mártires se tornou semente para o crescimento da igreja. Cada morte era um testemunho vivo da fé inabalável. A fé inabalável dos cristãos, mesmo diante da morte, serviu como um poderoso testemunho, atraindo novos convertidos. A coragem deles inspirou muitos a abraçar o cristianismo, fortalecendo a comunidade cristã. A cruz e o Coliseu, símbolos de sofrimento e fé inabalável. A cruz, instrumento de tortura e morte, transformou-se em símbolo de esperança e salvação. O Coliseu, palco de crueldade, tornou-se um lembrete silencioso da força da fé cristã. A perseguição de Nero, apesar de toda a sua brutalidade, não conseguiu extinguir a chama do cristianismo. Pelo contrário, fortaleceu a fé e espalhou a mensagem de Cristo por todo o Império Romano e além. Conclusão: a chama da fé que nem Nero conseguiu apagar. A perseguição sob Nero se destaca como um dos momentos mais sombrios da história da Igreja. Durante seu reinado, os cristãos enfrentaram uma brutalidade inimaginável. A violência, a injustiça e a crueldade infligidas aos cristãos chocam até hoje. As histórias de mártires que sofreram por sua fé são lembradas com reverência e admiração. Mas, em meio ao sofrimento, a fé brilhou ainda mais forte. A chama da esperança e da crença em algo maior nunca se apagou. A perseguição de Nero se tornou um exemplo poderoso da capacidade do espírito humano de resistir à opressão e de como a fé pode florescer mesmo nos momentos mais difíceis. A resiliência dos primeiros cristãos é uma lição eterna. A história da igreja primitiva nos ensina que a perseguição,
por mais brutal que seja, não pode destruir a fé verdadeira. A fé, quando enraizada profundamente, é indestrutível e continua a inspirar gerações.